Bom dia, bom dia. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandra Boixá, sou professora de Penal, Processo Penal e Prática Criminal e orientadora da EP3 do NPJ de Niterói. Para não deixarmos, de registrar, senhores, o que os senhores precisam fazer? Essa jornada hoje vai tratar sobre uma questão muito especial para vocês, que é a prisão do advogado na leitura do Supremo. Mas para lembrar os senhores, a hora dessa jornada apenas vai ser computada caso os senhores apresentem ao seu professor de EP3, o relatório envolvendo a descrição da matéria, ok? Vamos fazer um resumozinho a respeito da matéria e apresentar para o seu professor do EP3, para que então vocês possam adquirir as aulas, além do conhecimento que hoje a gente vai tratar aqui. Senhores, EP3 envolve, lógico, processo penal, penal e processo penal, e com isso eu gostaria de tratar com vocês a respeito da prisão do advogado. Professora, como assim? A senhora está falando de prisão de advogado? Para quem não sabe, o Código de Processo Penal, no artigo 295, diz que são recolhidos em quartéis ou prisão especial os indiciados ou réus e colocados à disposição da autoridade competente quando sujeito da prisão antes da condenação, ou seja, senhores, prisões cautelares, sejam temporárias ou preventivas. É isso que se trata a prisão especial ou prisão relacionada a quartéis. Antes de sentença penal condenatória transitada e julgado, antes de iniciado o cumprimento de pena, como são recolhidos determinados agentes, determinados sujeitos que venham a ser processados ou até mesmo indiciados. Pois bem, senhores, para quem não sabe, a carreira de advogado estava prevista, senhores. A carreira de advogado estava, não, perdão, está previsto no artigo 295, onde se garantia, senhores, aos advogados serem resguardados, ou seja, serem resguardados em prisão especial. Professora, e por que isso? Senhores, era uma forma de resguardar, para quem não sabe, uma das poucas funções que consta, funções privadas, que constam na Constituição, é a de advogado. Por quê? Porque resguarda aos senhores o direito de prisão especial, ok? O que o CPP diz que é prisão especial? Prisão especial é aquele local distinto da prisão comum. Nada mais é do que um estabelecimento prisional diferente da prisão comum. Professora, e por que, o benefício valeria para os advogados? Senhores, vale para os advogados porque, como eu dizia, vocês são aqueles agentes que constam na Constituição como uma atividade particular, sem a qual não existe justiça. Alguns de vocês já devem ter percebido que circula na OAB uma propaganda muito antiga e muito válida, afirmando: sem advogado não há justiça, sem justiça não há democracia. E não existe fala mais perfeita para definir a função do advogado no Estado democrático de direito. Só que, senhores, vamos voltar lá no 295, inciso 7? 295, inciso 7, vai dizer para vocês: os diplomados em qualquer das faculdades superiores da República. Não entendi, professora. Quem tem direito à prisão especial? O CPC não falava, o CPC, desculpem, o CPP não falava, tem direito à prisão especial os advogados. Não. O CPP resguardava a prisão especial a todo e qualquer diplomado em faculdades superiores da República. Professora, então, na verdade, a prisão especial era para os bacharéis. Sim, senhores. Prisão especial era para aquele que, porventura, tem um diploma de ensino superior. E essa questão foi parar no Supremo através da DPF, de uma DPF, salvo engano, 54, que vem tratar exatamente a respeito da constitucionalidade dessa prisão. Professora, por quê? Senhores, a DPF ela vem tratar sobre uma arguição de descumprimento do preceito fundamental, perdão, número 334. Foi alegado que a previsão de prisão especial para aquele diplomado em qualquer universidade de ensino superior seria, na verdade, algo não recepcionado pela Constituição de 88. Seria, na verdade, não tido recepcionado pela Constituição de 88. Professora, mas como assim? Senhores, eu não preciso dizer para os senhores que o acesso à universidade se tornou algo
menos seletivo nos últimos 14, 15 anos. Mas antes disso, senhores, eu gostaria de lembrar aos senhores que a universidade, ela era algo extremamente restritivo. E não querendo puxar sardinha, mas já puxando, uma coisa que a gente fala dentro do seio acadêmico, que a Estácio de Sá é a verdadeira universidade pública do país. Professor, eu pago uma fortuna, eu pago caro, batalho para pagar. Não, senhores. Quando a gente diz pública, não no sentido de acesso gratuito, mas a gente diz no sentido de acesso a toda e qualquer fatia da população brasileira. A Estácio de Sá hoje, ela resguarda a majoritária parcela do FIES e dos benefícios relacionados a financiamento estudantil. Então, quando a gente diz que a Estácio de Saúde é verdadeira universidade pública, é porque, na verdade, ela garante o acesso universitário a toda a categoria social da população. Nós sabemos que estudamos com pessoas desde nível classe média alta, a classe média média, a classe média C, a classe baixa C, D. Temos acesso a pessoas que vêm à universidade como primeira pessoa da sua família a acessar o ensino fundamental e desse ensino fundamental partir ao ensino universitário. É isso que a DPF vem mostrar. A DPF 334 vem dizer aos senhores: é constitucional atribuir prisão especial a um indivíduo, a um cidadão brasileiro, em virtude de uma desigualdade na qual ele já é beneficiado por ter cursado o nível superior? Lembrando, senhores, a gente está falando de um Código de Processo Penal datado da década de 40, a gente está falando de uma Constituição que acaba de completar, né, os seus 35 anos, a gente está falando de uma Constituição de 88, e a pergunta que a DPF fez ao Supremo e que foi respondida, inclusive, no parecer do PGR, do Procurador-Geral da República, dizendo: a discriminação do nível de instrução contribui para a perpetuação da seletividade do sistema de justiça criminal nesse país. A desigualdade social já atribui a uma seletividade daquilo aonde o Estado alcança no processo penal. Professora, não entendi. Senhores, qual é a maior classe social atingida pelo processo penal? Qual é o maior percentual de agentes presos no sistema hoje? São as pessoas de classe média baixa, sem escolaridade. Professora, mas elas estão lá porque elas praticaram crime. Elas podem ter, então, praticado crime em virtude de uma questão social, de uma desigualdade social, econômica, educacional, de acesso, claramente que não preciso nem levantar, nem discutir muito isso com vocês. A partir dessa premissa, que a gente já sabe que na questão prática, o processo penal, a persecução penal, o Estado já alcança em demasiado a classe não instruída dessa população brasileira, que não tem, por vezes, acesso sequer à alfabetização. O Estado já alcança essas pessoas em níveis extremamente desproporcionais. Professora, por que desproporcionais? Porque, senhores, ledo engano nosso em achar que a classe média, média alta desse país, universitária, doutores, mestres, não praticam crimes. Só não são os crimes em apuração contínua. Aí eu digo para os senhores, mesmo que os senhores discordem a respeito de que a justiça criminal ela já alcança a parcela discriminada da sociedade, não importa que seja em virtude, só alcança porque pratica crime. Toda a sociedade, em sua escala, pratica algum tipo de delito. Mas o delito que majoritariamente está detido em prisão temporária, cautelares, preventivas, que respondem processualmente quantitativamente, é a parte da classe média pobre dessa população. Além dessa descriminalização que já ocorre em virtude de questões sociais, será que a previsão desse benefício carcerário, que consta no Código de Processo Penal de 41, que veio a ser regulamentado por um decreto de 55, todas as previsões legais anteriores à Constituição de 88, todas. É possível entender nessa previsão legal ainda como algo constitucional? Conceder ao preso uma situação especial, uma benesse, em virtude da situação privilegiada de ele ser universitário, diplomado, bacharel.
O decreto de 55, que regula, senhores, a prisão especial dizia: é assegurado ao detido alojamento com digna alimentação e recreio. Com alojamento for coletivo, serão ouvidos ou recolhidos sempre que possível para a organização de grupos. O uso do seu próprio vestuário, guardado o decoro devido aos companheiros de prisão e estabelecimento. Assistência a seus advogados sem restrição durante o horário normal do expediente e assim por diante. O decreto que vem regulamentar a prisão especial vem dizer tudo aquilo que qualquer agente que se encontre detido no sistema penitenciário deveria ter direito. A diferença, senhores, olha como é que é engraçado. A questão da vestuária. Enquanto no sistema penal brasileiro, posso falar para os senhores do Rio de Janeiro, uniformiza-se, né? Se impõe uma uniformidade no vestuário dos presos, no sistema especial se permite que eles usem os próprios trajes. Ou seja, até nesse momento, se desqualifica o preso comum do preso especial. Não se desqualifica o preso comum do especial somente no local, na separação, na desigualdade do tratamento penitenciário. Se desqualifica no sentido de discriminar, inclusive, em relação ao quê? A vestimenta. E aí eu pergunto aos senhores, será que é compatível com o Estado Democrático Brasileiro, após a edição da Constituição de 88, um sistema de separação decorrente do acesso universitário? Vou fazer outra pergunta aos senhores. Será que aquele que possui nível universitário não deveria sofrer uma maior reprovação social, caso de cumprimento de pena? Eu estou apresentando uma proposta contra o senso. Se você bacharel o direito com acesso universitário, tendo tido a oportunidade e, ao usar, beneficiar-se de forma negativa em prol da sociedade, do seu conhecimento, da sua benesse, da sua prioridade, da sua prerrogativa de ser hoje bacharel em direito e ter acesso à informação e ter acesso a uma qualidade, a uma opção profissional diferenciada, será que não seria o caso de você sofrer uma reprimenda maior? Não seria o caso de você ser reprovado socialmente de uma forma mais severa? Essa é a colocação que eu faço, senhores. E essa é a colocação que o Supremo teve que se analisar. Por quê? Porque antes que os senhores comecem a debater ativismo do Supremo, não, não é ativismo do Supremo. O Supremo é um membro do órgão judiciário inerte e que apenas se manifestou a respeito da prisão especial concedida aos bacharéis em direito, aos bacharéis em qualquer nível superior na República do país, porque ele foi instado a isso. Alguém demandou perante o Supremo para questionar se é constitucional, se mantém-se constitucional, se foi recepcional pela Constituição de 88 a prisão especial. Ok? E aí, senhores? Além do rol legitimado de prisão especial, no artigo 295, existem outras normas que estendem o mesmo benefício. Ou seja, temos normas que regulamentaram o que seria prisão especial e aqueles agentes que poderiam. Que normas essas? Normas, leis ordinárias. A natureza jurídica do processo penal, do Código de Processo Penal, é lei ordinária. E outra lei que trata ordinária, que tem o mesmo peso, a mesma hierarquia entre normas, é o Estatuto da OAB. Pois é. Aí, senhores, da mesma forma que a Lei Complementar 8094 da Defensoria, como a Lei Complementar do Ministério Público, dos magistrados, todos eles reforçaram ou então reafirmaram, recolocaram a situação funcional como privilégio no caso de prisões cautelares. E o Estatuto da OAB não foi diferente, ok? O Estatuto da OAB não foi diferente ao especificar que dentro daquele rol de elementos, de sujeitos com nível superior, estão, então, o bacharel de direito. Aquele bacharel de direito, portador da inscrição da OAB. Que é isso que é advogado, senhores. Enquanto bacharel de direito, vocês são apenas superiores, nível superior. Concluído. A partir do momento que vocês passam na OAB e possuem a inscrição junto à Ordem dos Advogados do Brasil, vocês passam a exercer a profissão advogado. E aí? Pois é, senhores. Da DPF se concluiu que não se parece existir qualquer justificativa razoável, à luz da Constituição de 88, para respaldar a distinção entre cidadãos
que possuem nível superior e os que não possuem nível superior, a fim de resguardar um privilégio prisional cautelar. É inquestionável que nos últimos 15 anos se buscou a inserção universitária nesse país como nunca. Mas essa inserção foi para atribuir igualdades a uma sociedade, uma busca maior de igualdade de acesso à sociedade, e não conceder a essa parcela da sociedade o aumento de um privilégio prisional em fase cautelar. Ok? O julgamento da DPF concluiu, a relatoria do ministro Alexandre de Moraes concluiu que a previsão de direito à prisão especial a diplomados de ensino superior, não importa qual, a diplomados de ensino superior, não guarda nenhuma relação com o objetivo constitucional, com a satisfação do interesse público ou a proteção do seu beneficiário. Senhores, para deixar bem claro, a maioria das prisões especiais vem resguardar a situação do beneficiário, ou seja, a gente pode pensar em deter cautelarmente um ministro da Justiça em qualquer sistema? A professora podia? Não, senhores, não pode. O ministro da Justiça é o responsável, é o, né, é o chefe da Polícia Federal do país. Ele ser preso, de repente, com facções criminosas, cautelarmente, enquanto se apura a veracidade, coloca em risco não só o cargo, como principalmente ele, ocupante desse cargo, como pessoa, que pode vir a sofrer represália. Da mesma forma, magistrados, da mesma forma, promotores. Vocês podem ver que a gente fala até de uma questão de, né, paridade com o foro prerrogativo. A gente não está defendendo o agente, a gente está defendendo o cargo. E aquele que exerce temporariamente o cargo. A professora magistrada e promotores são vitalícios. São raras exceções, né, senhores, em que o cargo público não é temporário, tá? Então, o ministro Alexandre de Moraes vem concluir que não tem razoabilidade, não tem justificativa para a proteção de um beneficiário em detrimento a todo qualquer membro né, da sociedade brasileira que não seja em virtude de algo similar a um foro de prerrogativa, né? E para isso, senhores, ele trouxe, inclusive, doutrina brasileira extremamente qualificada. Renato Brasileiro, Auri Lopes Júnior, Carlos Roberto Cury, Maria Alice Nogueira, todos falando sobre uma crítica severa à prisão especial ao diplomado, ok? Vale trazer para vocês uma passagem do procurador da República, Eugênio Pacelli, um dos maiores doutrinadores de processo penal hoje do país. Ele vem dizer que o direito à prisão especial, ele tem um trabalho chamado direito à prisão especial, garantia ou privilégio. Senhores, é esse o debate que eu trato com vocês. Quando você traz como natureza de garantia, vocês vão verificar garantia do quê? Porque garantia todos nós cidadãos temos. Garantia que aquele que ocupa um cargo de ministro, aquele que ocupa um exercício de uma função de magistrado, de promotor, de defensor, de delegado. Imagina colocar um delegado da Polícia Federal, um delegado da Polícia Civil, preso cautelarmente junto com os presos comuns. Eu acho que eu não preciso dizer aos senhores o quanto o risco, não só daquele que exerce a função, mas o risco pessoal, a integridade daquela pessoa, está violado ao ser colocado em prisão comum. Lembrando, senhores, mais uma vez, é uma garantia temporária, porque ela só ocorre enquanto a prisão é cautelar. A partir do momento que ela for transitada em julgado, sim, aquela pessoa passa a ocupar o direito de fazer parte do sistema prisional, como todo e qualquer cidadão. E aí, Procurador-Geral da República, Procurador da República, Eugênio Pacelli, vem trazer com vocês. O direito à prisão especial é uma garantia ou é um privilégio? Lembrando, senhores, o privilégio ele tem um tom pejorativo. É uma crítica quando a gente chama que você tem, ao afirmar que existe um privilégio processual penal. Não existe privilégio, existem garantias. Eugênio Pacelli vai dizer: a exceção de uma ou outra situação, sobretudo quando fundada no exercício de determinada função pública, ligadas à própria persecução penal, parece-nos absurdamente desigual o tratamento reservado a algumas pessoas, especialmente baseado num grau de escolaridade que o portador, aquele que sofre a prisão, possui. Ok? E aí, senhores, não podia ser diferente. Tem um projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional desde 2019 que visa exatamente alterar o Código de Processo Penal para revogar o direito à prisão especial antes do trânsito julgado ao cidadão, ao cidadão portador de diploma de nível superior. O que aconteceu? Desde 2019, essa propositura está parada, esse projeto de lei está parado na pauta do Congresso.
Ela está parada numa comissão especial, na Comissão de Constituição e Justiça, desculpa. E ela está lá parada, e ela não dá andamento. Com isso, senhores, concomitantemente, foi proposta a DPF 334 junto ao Supremo. E ele vem dizendo, senhores, não é constitucional, não tem uma leitura constitucional e, portanto, não foi recepcionada pela Constituição de 88 essa prisão especial fundada única e exclusivamente no acesso ao nível superior, ao fato de você ser diplomado em nível superior, ok? Lembrando, os advogados, eles não se enquadram na decisão do Supremo. Por quê? Como assim? Senhores, não houve cassação do direito de prisão especial ao advogado. Houve cassação ao direito de prisão especial do bacharel em direito. É isso que eu preciso lembrar aos senhores. Professora, eu não entendi nada. Senhores, eu lá atrás falei para os senhores, lei ordinária, CPP, lei ordinária, Estatuto dos Advogados, Estatuto da OAB. E o Estatuto da OAB, senhores, resguarda ao advogado. Que advogado, senhores? O bacharel em direito, portador de uma inscrição junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, senhores, bacharel em direito, hoje, pela DPF 334 Supremo, tem direito à prisão especial? Não. E o advogado? O advogado, senhores, a gente tem no Estatuto da OAB, no artigo 7º da OAB, dizendo quais são os direitos dos advogados. Ser recolhido. Não ser recolhido quando preso, antes de sentença transitada de julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comunidades condignas, assim reconhecidas pela OAB. Ou seja, previu juntamente, como ocorre para um membro do Ministério Público, como ocorre para a Defensoria Pública, como ocorre para a magistratura, a prisão especial. Só que, lógico, senhores, não podemos esquecer que essa parcela do Estatuto da OAB se encontra em análise junto à ADIM 1127, dígito 8, junto ao Supremo, que não foi ainda julgada. Professora, em resumo, senhores, o simples diplomado em nível superior não tem mais direito à prisão especial, porque a DPF concluiu, ok? A DPF concluiu que essa prisão especial não é compatível com a Constituição da República de 88, ou seja, não foi recepcionado o artigo 295, inciso 7 do CPP pela Constituição da República Federativa de 88, ok? Mas, professora, e aí? E aí, senhores? O Estatuto da OAB, a lei que resguarda direitos da advocacia nesse país, ainda prevê a possibilidade de prisão especial para o advogado, e ela ainda está vigendo. O que não está vigorando mais é esse momento, enquanto vocês não são formados e tiram a carteira da OAB. Mas eu tenho certeza que os senhores não estão preocupados com isso, em virtude das pessoas, dos cidadãos que os senhores são. Mas eu preciso que vocês entendam que, caso um colega seu, formado, com carteira inscrição na ordem, venha a ser detido cautelarmente, ele tem direito a uma prisão especial. Professora, na prática não, senhores. Na prática, os senhores serão resguardados, presos cautelarmente nos mesmos estabelecimentos profissionais, prisionais, que a professora dos senhores será. Não, senhores, não sou advogada, sou bacharel em Direito, analista judiciária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Por isso, eu, como professora dos senhores, não tenho direito à prisão especial, mas os senhores provavelmente terão assim que tiver a inscrição da OAB. Tudo bem? Senhores, é um debate a ser analisado, mas lembrando, a prisão do advogado está ainda sobre análise do Supremo através da ADIM. Mas enquanto não julgada a ADIM, está em vigor o artigo 7º do Estatuto da OAB, que resguarda aos futuros advogados a prisão especial. Tudo bem, senhores? Espero que tenha valido a pena. Não se esqueçam de fazer o relatório para poder essa jornada valer horas junto ao EP3 de vocês. Tudo bem? E, para quem não sabe, disponível já no YouTube, STF Descriminalização das Drogas. Acho uma jornada muito interessante para a gente assistir, tá bom? Não deixem. E não se esqueçam das trilhas obrigatórias. EP2, EP3, todos temos trilhas obrigatórias. Para quem está assistindo presencialmente no NPJ de Niterói, tá valendo mais horas para quem está assistindo no YouTube. Sala 504 do prédio do NPJ, ok? Professores orientadores do NPJ estão ministrando as trilhas presencialmente. Ah, professora, está disponível no YouTube? Tá. Mas lembrando, presencialmente vale mais hora. Até a próxima, senhores. E fiquem com Deus, para quem acredita.